Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Terça-feira, 7 de abril. Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando, continuando fazendo o isolamento, limpando as mãos, usando álcool em gel, tá? Isso é muito importante, a gente cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar. Bom, quinta-feira passada eu passei para vocês alguns exercícios, né? E nós vamos à correção dele agora. Gostaria que vocês prestassem atenção, porque eu vou dar as respostas e, é claro, se elas estiverem parecidas, vocês podem considerá-las como corretas. Caso não, aí vocês a substituem, tá bom? Vamos prestar atenção aqui. Eu coloquei dois trechos, né, de frase. E a pergunta, em qual desses enunciados há formas verbais? Quando eu pergunto sobre formas verbais, eu quero saber sobre verbos. Portanto, no enunciado há, com vocês, um dicionário júnior, um dicionário criança. B, só ele fala a linguagem da garotada e traz as palavras explicadas de modo simples e acompanhadas de exemplos. Analisando a estrutura das duas frases, eu vou achar verbo na frase B, onde eu tenho lá, ó, falar, o verbo trazer, ok? B, o enunciado que não apresenta formas verbais, no caso, o enunciado A. Possui sentido completo? Sim. O enunciado, ele não precisa de verbo para ter sentido completo. Ele precisa o quê? Que a frase ela tenha uma coerência, que ela tenha um entendimento, que ela tenha um sentido completo, tá bom? Independente de ter verbo ou não. No exercício seguinte está assim: quantas formas verbais há nessa frase? Quais são elas? Nós temos 3 formas verbais, nós temos 3 verbos. Apresentam, ensinam e encantam. B, essa frase é formada por 3 orações. Se eu tenho 3 verbos, 3 orações. Qual delas tem sentido completo e quais não tem? Aí nós vamos voltar naquela frasezinha que eu coloquei no exercício. Painéis no final do volume apresentam ilustrações, barra, que ensinam, barra, e encantam. Então, qual dessas 3 frases não tem sentido completo? A primeira. Por quê? Porque ela depende da segunda ou da terceira, ou das duas, da segunda e terceira, para poder ter sentido. Leia outro enunciado presente na quarta capa. Tá assim, um dicionário que coloca nossos pequenos leitores em contato com o mundo das palavras, de uma maneira direta e sem complicação. Esse enunciado, ele pode ser considerado uma frase? Sim. Por quê? Ou não? Sim, né, gente? Ele é considerado uma frase porque ele tem um sentido completo. O enunciado lido é uma frase verbal ou nominal? E por quê? É uma frase verbal, porque eu tenho formas verbais, eu tenho estrutura, eu tenho palavras, eu tenho verbos na frase. Vamos lá. Quantas orações há no enunciado? Apenas uma. Se eu tenho um verbo, eu tenho apenas uma oração. O que fez Antônio de Moraes Silva tornar-se um profundo conhecedor da língua portuguesa? Vou ler para vocês e vocês analisem aí a resposta de vocês, tá bom? Sua vontade de se vingar de forma digna dos colegas que zombaram de seu sotaque. B, em sua opinião, qual é a importância de Antônio Moraes Silva para a língua portuguesa? Então, gente, é uma resposta assim pessoal. Eu gostaria que depois vocês me enviassem, tá? Pelo WhatsApp, qual foi a resposta de vocês, tá ok? 2. Releia este trecho. Antônio de Moraes mudou-se para Portugal aos 19 anos. Quantas orações há nesse trecho? Vamos analisar aqui. Mudou-se para Portugal aos 19 anos. Eu só tenho um verbo, que é o verbo mudar. Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração, gente. A respeito de quem se fala nessa oração? Está se falando de quem?
de Antônio de Moraes. O que é declarado sobre ele? Que ele se mudou para Portugal aos 19 anos. Com base no texto lido, escreva um predicado para cada um dos sujeitos a seguir. Esse exercício também eu gostaria de ver porque é uma resposta pessoal de cada um. Então eu também gostaria que vocês me enviassem esse exercício, tá ok? Bom, vamos pro próximo. Tá assim, qual é a palavra ou expressão mais significativa de cada um dos termos da oração? Antônio de Moraes é o sujeito. Qual é a palavra mais significativa do sujeito? Antônio de Moraes. E o predicado? Mudou-se para Portugal aos 19 anos. Mudou-se. Então, no caso, gente, a palavra mais expressiva no predicado sempre será o verbo. A que classe de palavras elas pertencem? Antônio de Moraes pertence a qual classe gramatical? Substantivo. E mudou-se, verbo. A. Os termos destacados em cada oração exercem a função sintática de sujeito ou predicado. Então, eu vou ler para vocês a frase e nós vamos analisar juntos. No século XVIII, nasceu Antônio de Moraes. Antônio de Moraes nasceu no Rio de Janeiro. Ambas as frases estão falando de Antônio de Moraes, portanto, sujeito. Com base na resposta à atividade anterior, explique em que posições o sujeito ele pode aparecer numa frase. Então, vocês viram aí nesse exercício que ele pode aparecer no início, no final e também no meio, tá? Dependendo da construção da oração da frase. E acabou o exercício. Gente, vamos dar início então à nossa aula de hoje, que é sobre textos de divulgação científica, que tem como características: aborda fatos científicos provenientes de estudos e pesquisas, transmite dados e informações, apresenta teorias e conceitos, fala sobre ideias, procedimentos, resultados e descobertas, circula em revistas, portais, sites de cunho educacional, científico, informativo e é escrito com clareza. Eu tenho aqui um exemplo que eu coloquei aqui para vocês. A obesidade em adolescente é muito comum, pois nessa idade tem mais vontade de comer açúcar e gordura. Essa doença pode provocar até mesmo a depressão. As pessoas ficam deprimidas e isoladas. A doença é muito perigosa, podendo causar até morte. Sua consequência para a nossa saúde são várias outras doenças como diabetes tipo 2, doença cardíaca, pressão alta, derrame, câncer de cólon, reto, próstata e etc. Então vocês analisam que esse pedacinho aqui, né, ele já explica, já divulga, ele já fala as consequências, tudo de uma forma muito clara, tá? Então a gente analisa o exemplo que nós temos aqui no texto de divulgação científica. Então, para eu poder falar sobre um assunto, eu também tenho que provar por que esse assunto ele é bom, se ele é ruim, dentro das suas características, tá ok? E nós temos uma dica aí, ó. Artigo de divulgação científica. Por que devemos ter cuidado ao andar descalços na areia? Só em olhar a imagem já diz muito, né? Gente, eu vou estar enviando o exercício do livro para vocês. Quem não tem o livro vai estar na plataforma, tá? E amanhã eu farei a correção desse exercício, tá ok? Um beijo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp. Eu estarei à disposição do horário de 8 às 13 horas, tá? É só chamar que a tia tira as dúvidas de vocês, tá bom? Ó, beijão e até amanhã.